Bom, eu sou Jardel Beirão, especialista em vida, e quero conversar com vocês sobre esse código Vencendo a Ansiedade. Ansiedade tem cura ou não? Eu quero começar dizendo para você o seguinte: sim e não. Parece paradoxal, mas é isso mesmo. Sim e não. E para isso a gente precisa entender o seguinte: a ansiedade a gente pode categorizar de duas maneiras. A gente pode categorizar a ansiedade no seguinte aspecto: no aspecto da ansiedade normal, que é uma sensação, e na ansiedade também, que a gente pode categorizar no sentido dela patológica. Por que isso? Porque a ansiedade normal faz parte da nossa vida. Você vai atravessar uma rua movimentada, seu estado de atenção aumenta para você não ser atropelado. Você vai prestar uma prova, um concurso, alguma coisa, seu estado também aumenta para que você esteja atenção e esteja bem preparado. Então a ansiedade normal é aquela ansiedade que nos ajuda a ficar vivo, a ter sucesso, a ter êxito, a alcançar aquilo que a gente espera. Eu podia dizer o seguinte, só para a gente poder exemplificar. Eu gosto muito de um médico, e ele tem umas ilustrações bem legais, o Dr. Abud, e eu vou parafrasear ele aplicando de uma outra maneira. Imagine que você tem um carro, e esse seu carro ele tem um sistema de alarme. O sistema de alarme, ele é para quê? É para disparar ou quando alguém estiver mexendo no teu carro, ou quando alguém estiver arrombando o teu carro, quando aparecer alguém que queira furtar o teu carro, ou qualquer outra situação dentro desse aspecto, o sistema de alarme dispara. O sistema de alarme para o nosso corpo é a ansiedade. Então entenda bem. Ela tem um propósito. Ela dispara, ela eleva, ela sobe para prevenir alguma coisa. É um alarme que sinaliza que alguma coisa está errado, ou sinaliza que é para eu ficar atento, para que eu fique vivo, para que eu não seja atropelado, para que eu tenha êxito. Então essa é a ideia do sistema de alarme. Agora imagine que esse sistema de alarme teve algum defeito, e aí ninguém arrombou o carro, ninguém fez nada, e o sistema dispara e fica disparando, disparando, e a buzina tocando, e as luzes piscando o tempo todo. Essa é a ansiedade patológica. Então o sistema de alarme em si é a ansiedade boa, a ansiedade normal. E o sistema de alarme descontrolado, desequilibrado, é a ansiedade patológica. Essa é a ideia. Compreendeu bem? Então vamos nós. Então nós temos a normal e nós temos a patológica. A ansiedade normal, então, ela não tem cura. É o que eu estava falando. Por que ela não tem cura? Porque ela faz parte da tua vida. É importante para você, é o seu sistema de alarme, para que você esteja vivo, para que você esteja feliz, para que você rompa, para que você consiga coisas. E a ansiedade patológica, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a agorafobia, é o tipo de ansiedade que atrapalha. Vamos definir? É a ansiedade que atrapalha a sua vida, complica a tua vida. Complica a tua vida pessoal, nos seus relacionamentos, seja eles de amizade, seja ele na tua família. Complica a tua vida profissional, porque você está sempre esbaforido, ansioso, dor no peito, aquele negócio todo. Complica a tua vida também, porque gera sofrimento. Tudo é muito difícil, tudo é muito angustiante. Então essa é a ansiedade patológica. Então a ansiedade normal não tem cura, porque ela é importante. É o alarme disparando na hora certa para indicar a coisa certa. A cura tem a ver com a ansiedade patológica, que é equilibrá-la para que ela seja a ansiedade normal. Sair da ansiedade patológica e transformá-la na ansiedade normal. Então, aquilo que a gente chama de cura de ansiedade é o equilíbrio, a restauração da ansiedade patológica para a ansiedade normal. Por isso é que eu falei para você que a ansiedade teria cura, tem cura e não tem cura. Para você poder entender isso aí. Por isso que eu estava te explicando. Agora é muito interessante, por quê?
essa transformação da ansiedade patológica para a ansiedade normal tem a ver com a reprogramação do teu cérebro. É isso mesmo, tem a ver com a reprogramação do seu cérebro. E aí a gente precisa entender o seguinte: como é que se processa essa cura, essa reprogramação da ansiedade patológica para a ansiedade normal? Ela vai envolver algumas áreas. O objetivo não é só aliviar a ansiedade. Isso mesmo, o objetivo não é esse. Imagine, por exemplo, que você está com a sua vesícula, com problema na vesícula, e aí você tem aquela enxaqueca da vesícula. E aí você vai lá e toma um analgésico. O analgésico vai amenizar, aliviar a sua dor de cabeça, a sua enxaqueca. Resolveu o seu problema? Não. Se você não cuidar da sua vesícula, daqui a pouco essa enxaqueca vai voltar. Então é interessante a gente pensar o seguinte, que existe às vezes algumas coisas, alguns tratamentos que não resolvem. Quando eu digo tratamento, eu estou falando no mais pleno sentido da palavra, inclusive medicamentoso, que não resolve a tua ansiedade. Eles vão só aliviar. Mas você não quer aliviar o teu problema na vesícula, aliviando apenas a tua dor de cabeça. Você quer resolver. Então não adianta você só aliviar o seu estado ansioso. Você precisa resolver. Como? Trabalhando, reequilibrando aquela ansiedade patológica para ser ansiedade normal. Reprogramando a sua mente. Isso é possível? Claro que é possível. Inclusive alguns calmantes, preste atenção nisso, alguns calmantes eles só aliviam. Alguns calmantes tipo o Rivotril, o Frontal, o Diazepam, eles só aliviam a dor de cabeça da problema vesícula, aliviam o estado ansioso, mas eles não transformam a ansiedade patológica na sua ansiedade normal que você precisa ter. Então é interessante a gente pensar sobre isso. Isso é muito legal. Isso é possível? Jardel, é possível entre 80% e 90% de chances de transformar essa ansiedade patológica numa ansiedade normal. E é tão interessante. E a queda, ao retorno para isso, com 10%. Com 10% de chance. Olha que coisa fantástica. Para você perceber como é grande se você fizer um trabalho correto. Entre 80% e 90% da ansiedade patológica pode ser reequilibrada e transformada na sua ansiedade normal, que é importante para a sua vida. E com uma taxa de menos de 10% de recaída. Então, agora a gente precisa entender uma coisa interessante, que é importante para a gente trabalhar isso. A gente precisa conhecer aquilo que a gente pode chamar de circuito da ansiedade. Isso mesmo, o circuito da ansiedade. Para quê? Porque você precisa atingir todo o circuito da ansiedade, senão você fica só aliviando a dor. É como se você tomasse o analgésico, passasse a enxaqueca, mas a sua vesícula estivesse com problemas ainda. Então, quando você consegue atingir o circuito da ansiedade, aí você consegue resolver e transformar essa ansiedade patológica para ser uma ansiedade normal. O circuito da ansiedade ele é composto pelo menos de 3 coisas. Aqui do meu lado, sintomas físicos. 2, aqui deste lado, sintomas cognitivos ou mentais. E 3, aqui embaixo, sintomas comportamentais. Sintomas físicos, sintomas cognitivos ou mentais, sintomas comportamentais. Isso compõe o circuito da ansiedade. Se eu conseguir trabalhar os 3 itens no circuito da ansiedade, eu consigo transformar a ansiedade patológica, reequilibrar para que ela volte a ser uma ansiedade normal que todos nós precisamos ter. O que é os sintomas físicos? Sintomas físicos, já tem um vídeo aqui de um código anterior que fala, o código 1, fala dos sintomas físicos. Mas sintomas físicos, o que são? Aquele aperto no peito, ataque cardíaco, a respiração acelerada, as mãos suando, a contração muscular, são sintomas físicos. Como é que eu atuo para minimizar os sintomas físicos? Tem um vídeo também falando de técnicas que podem ser auxiliares nisso, tipo fitoterápicos,
algum tipo de calmante, como eu falei, vai atuar no físico, também atividade física aeróbica, técnicas de relaxamento, alguns antidepressivos. Então eles estão atuando aqui nos sintomas físicos. Agora, eu preciso atuar aqui, mas eu preciso atuar aqui também, nos sintomas cognitivos mentais. O que são os sintomas cognitivos mentais? São aquelas preocupações descontroladas que ficam se repetindo, né? Aquela autocrítica, aquela cobrança desacerbada, descontrolada, aquela alteração na atenção, naquele estado de atenção. Então, esses são sintomas cognitivos mentais. E aqui embaixo eu tenho os sintomas comportamentais, que é tudo aquilo que você faz ou que deixa de fazer que atrapalha. Tipo, se eu me sinto inseguro e dispara a minha ansiedade em viajar de ônibus sozinho, eu preciso por algum tempo não viajar de ônibus sozinho para poder ter esse reequilíbrio e depois começar o processo para ir viajar de ônibus sozinho devagar. Então, nós temos essas 3 áreas. Agora vamos lá? É importante que a gente pense sobre isso, porque a gente tem os sintomas físicos, a gente tem os sintomas cognitivos ou mentais e a gente tem os sintomas comportamentais. Então aqui a gente começa a entender que não é só o remédio que resolve isso. Alguns remédios vão apenas aliviar os sintomas físicos, mas eu posso usar remédios, eu posso usar técnica de relaxamento, eu posso usar atividade física, eu posso usar alguns fitoterápicos. Eu estou usando tudo isso para baixar os meus sintomas físicos, o estado ansioso no contexto fisiológico. Aí eu tenho aqui sintomas cognitivos comportamentais ou mentais. Aqui eu vou usar técnicas de terapia, técnicas de hipnose, técnicas de reprogramação mental. Para quê? Para que minha parte cognitiva vá sendo transformada. Programação neurolinguística. Aqui embaixo, onde eu tenho os sintomas comportamentais, eu vou ter que usar terapia que mude o comportamento, que haja um processo de mudança de comportamento. Por quê? Porque, gente, eu não posso fugir de andar de ônibus para a vida toda. Então eu preciso entender que o mundo é mundo, que o mundo vai ter momentos difíceis, que o mundo vai me acarretar decepções, tristezas, medos. Então eu preciso me reestruturar emocionalmente. Eu preciso me reestruturar e ir mudando alguns comportamentos meus. Essa mudança de comportamento é através da terapia. Mas eu preciso mudar esses comportamentos alinhado com as minhas mudanças de crenças. Ou seja, uma ressignificação, é a minha parte cognitiva. É uma parte cognitiva que vai sendo reprogramada as minhas crenças, a minha forma de ver o mundo, e que vai auxiliar aqui para que eu tenha um comportamento diferente, e que vai ser auxiliado aqui para baixar os estados físicos, alimentação, atividade física, técnica de meditação. Então, olha só, medicação é uma tríade. Sintomas físicos, sintomas cognitivos mentais, sintomas comportamentais. Nenhum tratamento que contemple só uma dessas áreas vai ser efetivo na mudança da ansiedade patológica para a ansiedade normal. Nenhum. Não existe, não acredite em promessa. Para que seja efetivo, para que alcance o que os estudos mostram, que eu falei para você, que de entre 80% e 90% dessa ansiedade patológica pode ser reequilibrada e voltar a estar na ansiedade normal e com uma taxa de menos de 10% de recaída, para que isso seja verdade, para que isso seja efetivo, você precisa atuar no circuito da ansiedade por completo. Talvez seja necessária a medicação, as técnicas de reprogramação mental, as técnicas de meditação, as técnicas atividade física, mudança na alimentação, mudança no comportamento. Então eu mudo a forma de encarar a vida,
Eu tenho um trabalho aqui para que o meu corpo melhore, para que eu mude a minha mente, para que eu mude a forma de me comportar no mundo, encarar a vida e me comportar. Desse jeito, atingindo a tríade, o circuito por completo, eu consigo, então, trabalhar a ansiedade patológica para que ela venha a ser. Então, ansiedade tem cura? A normal não, ela é importante, ela é um sistema de alarme na tua vida. A patológica tem cura? Tem cura sim, quando a gente reequilibra e transforma ela numa ansiedade normal.